Calouros, né? Os irmãos só conhecem a minha história desde quando eu apareci no programa de Calouros. E assim, eu queria explicar para os irmãos por que eu fui parar num programa de Calouros, né? Porque muitos perguntam assim: Robson, se você sempre disse na televisão que você era evangélico, o que você foi fazer num programa de Calouros cantando música secular? No meio de um povo que não é evangélico, né? Na verdade, irmãos, rapidamente eu quero falar para os irmãos que eu cresci num berço cristão. Os meus avós sempre pregaram o evangelho. Meu pai e a minha mãe, eles frequentavam a igreja todos os sábados, os domingos. Mas assim, sabe, querido, que eu tenho aprendido que não basta você só estar na igreja, vir na igreja, você tem que levar o evangelho consigo. Aleluia. Não basta só você ouvir falar de Jesus, você tem que tê-lo como seu amigo. Amém. Aleluia. Na verdade, é muito fácil você chegar dentro da igreja, ficar dentro da igreja e só ouvir. Quando você vai embora, você desliga o botãozinho de evangélico, é como se nada tivesse acontecido. Infelizmente, querido, era esta a realidade da minha casa. Um certo dia, a minha mãe, não aguentando mais a pressão, a mentira que estava dentro da minha casa, porque para a igreja nós éramos a família perfeita, né? De repente, a minha mãe foi trabalhar e não voltou mais. Não voltou mais. Eu tinha 8 anos de idade, irmãos. 8 anos de idade. E o que aconteceu? Meu pai se desesperou completamente porque a máscara caiu, né? A capa caiu. E olha, querido, quem usa de engano não permanece. Infelizmente, não permanece. Não permanece, querido. Você pode se vestir como crente, você pode falar como crente, você pode até ter um andar como de crente, mas, querido, unção vem de Deus, e unção é joelho no chão, é vida com Deus. Aleluia. E unção, é verdade. Você não forja, você não forja unção. É verdade, é verdade. Ou você é ou você não é, ou você faz ou você não faz. É verdade. Minha mãe saiu de casa, foi embora de casa, resolveu trabalhar e nunca mais voltou. Meu pai ficou com 2 crianças. Um menino de 8 anos, que era eu, e minha irmã que tinha 10 anos, a Kátia. Meu pai se desesperou a tal forma, irmãos, que meu pai se entregou à bebida, que meu pai não bebia, irmãos. Meu pai comia bebida, 24 horas. Meu pai caía no chão de tanto que ele bebia, de tanta mágoa, de tanta tristeza. Meu pai desesperado me deu para minha avó, para meu avô, para minha avó, meu avô criar. Minha avó pegou e me criou, começou a me criar lá com meu avô. Um dia o Senhor resolveu levar minha avó, e minha avó dormiu nos seios de Abraão. Meu avô, um senhor, não podia criar um menino, né? Porque como que um senhor ia criar um menino sozinho? Não dava para criar. Meu avô pegou e me deu para uma tia. A minha tia me criou em um determinado momento, só que ela se cansou e me colocou na casa da outra tia. A minha outra tia me criou também por um determinado momento, só que ela cansou também e me colocou na casa da minha terceira tia. A minha terceira tia, irmãos, parece piada, mas não é. Eu vivi isso. A minha terceira tia, ela era viúva e me criou como se fosse a minha mãe. Mas um dia ela resolveu casar. E sabe o que ela fez, meu querido? Ela me colocou na casa do padeiro. É, querido, é verdade. Me colocou na casa do padeiro. Um menino de 10 anos de idade foi morar na casa de um homem que ele nunca viu na vida e nem conheceu. Me colocou na casa do padeiro e lá o padeiro me criou como se fosse meu pai. Mas aí o padeiro também se cansou de mim e colocou na casa do irmão que era um açougueiro lá da rua. E ele... Não é verdade, irmãos, é a mais pura verdade. Eu não estou aqui contando, é muito legal saber que os irmãos interagem, sorriem, mas eu quero dizer para os irmãos que tudo que eu estou falando aqui é a mais pura verdade, é a realidade da minha vida. Foi a realidade da minha história. Eu não subi aqui neste altar para contar carochinha, para falar abobrinha, para contar piada. Não, eu vim aqui testemunhar aquilo que Deus fez e tem feito na minha casa. Aleluia. Aquilo que Deus tem feito na minha casa. Sabe, meu querido, quando o padeiro se cansou de mim, porque assim, quando você é deixado de lado, quando você sai da casa da sua mãe e do seu pai, você come a hora que pode, a hora que te convidam, né? Você dorme na hora que te convidam, você toma banho se deixarem, porque é muito triste você ser deixado de lado. É muito triste você ser largado no meio do caminho, como sempre um empecilho na vida das pessoas. Sabe, meu querido, passei o resto da minha infância crescendo. E assim, por todas as mágoas, por todas as frustrações que eu passei na minha vida, na minha infância, eu pensei assim, olha, eu vou cantar. Eu vou cantar porque toda vez que eu cantar eu vou esquecer de todos os problemas, eu vou cantar. Então eu me envolvi na música, no louvor, me envolvi cantando com as crianças, tudo eu cantava. Com 12 anos de idade eu já estudava canto porque eu queria esquecer do fato de eu ser abandonado pela minha mãe. Sabe, querido?
cresci, me tornei rapaz e houve a oportunidade de eu ir para o programa do Raul Gil. Mas, querido, eu queria mostrar para aquelas pessoas que me abandonaram que eu venci e que eu não precisava mais deles. Que não precisava mais chorar por um prato de comida, não precisava mais chorar por uma cama, não precisava de mais chorar por um espaço na sua casa. Sabe por quê? Porque eu havia vencido. Então eu fui lá no programa do Raul Gil pensando assim, olha, se a mídia me descobrir, então eu vou trabalhar, vou vencer, vou comprar o que comer e agora não vou ter mais nenhum problema. Eu não quero mais saber de passar de família. Mas, querido, aprenda uma coisa, olha, ninguém consegue caminhar em frente se não consertar o passado. É verdade. É verdade. É verdade. Meu querido, você pode se assentar num trono de ouro, mas se você sempre que estiver no trono de ouro, se você não consertar o passado, você vai sempre lembrar daqueles que te fizeram mal. E minha vida era assim, se meu pai não tivesse feito isso, se minha mãe não tivesse feito isso, se minha tia não tivesse feito isso na minha vida, hoje eu estaria melhor do que eu estou hoje. Sabe o que eu fazia? Eu fugia, eu tentava enganar a mim mesmo, sabe? Enganoso é o coração do homem, a palavra de Deus diz, né? Enganoso é o coração do homem, eu achando que eu estava bem, e na verdade eu estava cada vez mais mergulhando no fundo do poço. Foi quando houve a oportunidade de eu receber o contrato pela Warner, né, para que eu pudesse gravar o disco. Então eu achei que eu estava, nossa, já era o bambambam da vez, né? Imagina, abandonado, passei fome, dormia de favor na casa dos outros, de repente eu tinha um contrato com uma gravadora internacional, e eu só pensava assim, aqueles que me humilharam vai ver que agora eu sou alguém. Aqueles que me maltrataram vai saber que eu sou alguém hoje. Mas na hora da empolgação da carne lá em rede nacional, eu assinei o contrato, não li nada, assinei lá tudo. Quando deu comercial, eu abri o contrato para ver o que estava escrito. E sabe o que estava escrito no contrato, irmãos? Eu vou falar para os irmãos. A primeira cláusula do contrato era assim, olha, se eu não cumprisse todas as cláusulas do contrato, né, tudo que era determinado, eu teria que pagar uma multa de R$1.500.000. Ou seja, ou eu cumpria ou eu não cumpria. Lá no contrato dizia a roupa que eu tinha que vestir, o jeito que eu tinha que falar, o cabelo que eu tinha que arrumar, o tipo de vida que eu deveria cantar, ter. Lá no contrato dizia o tipo de peso que eu tinha que ter. Naquele momento, irmãos, eu me desesperei, porque assim, eu achando que eu estava me saindo bem, caí no ninho. Fui procurar os direitos da justiça no Brasil, lá os advogados me conseguiu audiência, fui lá para o juiz pegou e falou assim para mim, você é analfabeto, Robson? Eu falei, não, não sou. Ele falou, nós temos testemunhas em rede nacional que você assinou, então você vai ter que cumprir ponto, vírgula e tio deste contrato, ou então você vai ter que pagar a multa. Naquele momento, querido, aquela volta que eu achei que eu estava dando, foi só um giro de 360 graus, né? Voltou para o mesmo lugar. Voltou para o mesmo lugar. Mas o pior de tudo, irmãos, é porque assim, por eu sofrer muito na minha infância, eu sempre tive muita ansiedade. Eu sempre tive uma estabilidade, eu sempre fui gordo, inchado, né? Mas eu nunca fui magro. Nunca fui magro. Como que eu ia me tornar um top model da noite pro dia? Não tem como, irmão. Não tem como, porque assim, olha, você não tem como mudar o seu corpo da noite pro dia. E assim, e a cláusula que mais pegava no meu pé era isso. Robson, você engordou. Robson, você precisa emagrecer. Robson, depois que você assinou o contrato, você começou a engordar mais. E é bem verdade que se os irmãos me acompanhar pelo YouTube, os irmãos vão ver que eu fui engordando cada vez mais, desespero, desespero, sem comer, irmãos. Eu nem comia. Querido, naquele momento, eu comecei a deixar de lado, se eu já não lembrava mais do passado, eu comecei a deixar de lado tudo aquilo que minha avó falava para mim quando eu era criança, quando eu vivia na igreja, quando eu cantava na igreja, e comecei a agradar o homem, né? Agradar a carne, né? Agradar a mídia, porque eu tinha medo de ser largado no meio do caminho de novo, né? No meio do caminho de novo. Eu esqueci de todos os meus princípios, e aquilo que eu sempre culpei a minha mãe, o meu pai, e todos que me fizeram mal, eu estava fazendo pior, porque eu falava assim, quando eu for tomar uma atitude, eu vou pensar muito. Estava eu de novo caindo no mesmo erro da minha geração, da minha família, não é? E por causa do nome, por causa da minha